Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Nesse vídeo eu vou meter a mão num vespeiro, vou meter a mão aí numa casa de abelhas. Mas eu acho importante a gente conversar um pouco sobre esse assunto, que é quem é a verdadeira alma do Pink Floyd? Quem é a verdadeira alma do Pink Floyd? Isso é uma discussão que já se prolonga há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, eu acho que essa discussão surgiu quando a banda começou a se esfacelar lá no finalzinho dos anos 70, finalzinho mesmo, anos 80, né? Principalmente anos 80. Aí daí para cá nós já temos quase 30 anos, eu falei 20 não, uns 30 anos, que quem é fã do Pink Floyd, seja de uma fase, seja de outra, porque o Pink Floyd, a gente pode falar, tem 3 fases, né? De debate esse assunto aí e tal. Eu vou tentar, na minha exposição, que eu vou fazer mais ou menos uns 3 vídeos, para não ficar muito longo, né? Muito chato, eu vou falar sobre isso aí durante uns 3 vídeos, mais ou menos. Se você achar interessante, você assiste os outros vídeos. E não esqueça também de deixar nos comentários a sua opinião. Lógico, né? Tudo que eu falo aqui, como eu sempre digo, é apenas a minha opinião, né? Mas é uma opinião que vale entrar num debate, numa discussão, logicamente, uma educação, hoje em dia se fala isso, né? Uma educação dentro de uma forma educada, né? Que se respeita a opinião dos outros. Também acho importante dizer isso aqui, independente do que eu disser aqui, eu respeito a opinião de todo mundo, tem direito, não estou tentando convencer ninguém de que é isso ou que é aquilo, apenas debatendo o assunto, batendo um papo, como se a gente estivesse realmente numa mesa de bar, mas uma mesa de bar de pessoas razoavelmente civilizadas, né? Então, muito bem. Vamos lá. Antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal e, se você gostar do papo aqui, depois deixa o seu gostei ou não gostei, que também é democrático, né? Então, vamos lá. O Pink Floyd nasce em 1967. Deixa eu até pegar meu rascunhozinho aqui, porque senão depois eu vou acabar falando alguma bobagem. Em 1967, o Pink Floyd grava o seu primeiro álbum, na verdade já estava na estrada há um tempinho, e lança o primeiro álbum dele, que é The Piper at Gates of Dawn. The Piper at Gates of Dawn, que é um título até que eu já não gosto muito do título, né? Já começa por aí. E na sequência, em 68, ele grava o A Saucerful of Secrets, isso tudo que eu chamo de primeira fase do Pink Floyd. Primeira fase, The Piper at Gates of Dawn, Saucerful of Secrets, depois vem o More e depois vem o Ummagumma, que eu considero aí a primeira fase do Pink Floyd, tá? Essa fase, inclusive, eu não gosto de chamar de rock erudito. Para mim não tem erudição nessa fase. É uma fase de muita experimentação, de muita psicodelia, né? De muita influência, inclusive até de experiências espirituais e etc. Todo aquele caldo cultural muito típico ainda do final dos anos 60, tá? Que havia toda uma influência de novidade, né? Diversas, a cultura começava de um país a ter influência sobre outros, não sei o que e tal. Então isso daí criou um caldo cultural e surgiu esse aí que eu chamo de rock psicodélico. Rock psicodélico, porque inclusive era muito influenciada pelas drogas, né? As drogas estavam se universalizando, o mundo estava acordando, o mundo começava a se tornar global, né? E aí você tinha muitas influências assim e muita experimentação em termos de música, né? É sempre assim, né? Toda vez que surge um novo movimento cultural, ele vem se contrapondo diretamente ao que havia antes. Então, quando o Pink Floyd nasceu, mais ou menos já na era em que os Beatles eram a grande contracultura, era a grande reversão da música, né? Tinha tido o Elvis como um marco dos anos 50, logo no início dos anos 60 vem então os Beatles, que se tornam a contracultura. Imagina, hoje em dia, se você pensar nos padrões de hoje de cultura, os Beatles seriam extremamente conservadores, né? Em tudo, né? Na música, né? Nas letras, na aparência e tudo mais, tá? Mas na época era a grande contracultura. E já vindo no movimento ainda de mais contestador, mas surge o Pink Floyd e outras bandas, né? Mas o Pink Floyd foi a banda que ficou. O Pink Floyd eu considero assim, de todo o rock, talvez até do
principalmente do rock erudito, do rock que tem aquela influência de músicas mais antigas, né? De músicas clássicas, que tem influência de jazz, de blues, essa coisa toda, esse caldo cultural mais antigo, por isso eu chamo de rock erudito, ele foi uma das bandas que ficou, que até hoje é cultuada, é respeitada e, inclusive, por isso mesmo, causa essa certa polêmica. Quem era a alma do Pink Floyd, né? Muito bem. Então, tem essa primeira fase que eu chamo de uma fase extremamente psicodélica, extremamente experimental e que eu acho muito ruim, mas muito ruim mesmo. Esses 4 primeiros álbuns do Pink Floyd, eu nem considero o Pink Floyd. Para mim é uma banda anterior, é uma banda que até tinha mais ou menos os mesmos músicos, né? O The Paper at the Gates of Dawn é uma influência muito mais do Syd Barrett, o primeiro guitarrista do Pink Floyd, que até acabou enveredando pelas drogas de uma maneira tão absurda, tão radical, que se perdeu no mundo das drogas. Ele acabou sendo abandonado pelo restante do grupo da melhor maneira possível, melhor maneira possível, porque ele já não correspondia mais a nada. Ele chegou a um ponto em que ele já era um zumbi na banda, né? Ele não ajudava em nada, ele até estava ali às vezes fisicamente, mas não contribuía com coisa nenhuma. Então, logo depois, eles são praticamente obrigados a contratar a trazer um novo guitarrista, e aí entra o David Gilmour, né? Que inicialmente meio que atende às expectativas daquele momento da banda, incorpora aquele espírito da banda, né? Ele não tenta, sei lá, colocar as novas regras dele, as novas inspirações. Não, ele entra no jogo e faz mais ou menos o que a banda já vinha fazendo, tá? Só que consegue fazer, né? Coisa que o Syd Barrett não conseguia mais. Bom, então, The Piper at the Gates of Dawn, A Saxon Full of Secrets, More e Uma Guma, tá? Esses 4 álbuns, não só na minha opinião, não são bons, são bem ruins, na minha opinião, como também, de certa forma, o próprio julgamento do tempo, eu sempre falo disso, o julgamento do tempo, o julgamento da história, acaba fazendo justiça. E esses 4 discos praticamente deixaram de ser executados pelo Pink Floyd em apresentações ao vivo há muito tempo, mas há muito tempo. Eles praticamente só tinham músicas executadas naquela época, até 1970, porque esses álbuns aí são 67, The Piper at the Gates of Dawn, 68, A Saxon Full of Secrets, 69 é o More e o Uma Guma, que inclusive é duplo. Na época a gravadora até não queria lançar um disco duplo, que é um custo muito elevado, não vendia bem e tal, mas o Uma Guma naquele momento vendeu bem, teve sucesso, teve público, era um momento cultural, mas foi passageiro. Muito passageiro, tanto é que a partir de 1973, quando foi lançado o The Dark Side of the Moon, as músicas dessa primeira fase, esses 4 primeiros álbuns, praticamente deixaram de ser executadas. E ao longo do tempo, cada vez elas perderam seu valor. Praticamente ficaram lá no baú da história do Pink Floyd. Então, para mim, isso aí confirma o meu julgamento de que são 4 álbuns bem chatos, bem ruins, que envelheceram muito mal mesmo. Tanto é que hoje em dia a gente não tem paciência para ouvir. Bom, aí chega em 1970, o Uma Guma saiu em 69, em 1970 eles lançam um álbum, que está até aqui, eu vou mostrar aqui 2 ediçõezinhas dele, que é esse famoso álbum aqui, o álbum da vaca. Tá? São 2 edições japonesas aqui. Essa aqui é o famoso mini LP CD que reproduz exatamente o álbum de 1970. E esse aqui é uma edição comemorativa agora dos 50 anos do Atom Heart Mother de 2020. Tá? Eu não sei se ele é exatamente 2020. Não, ela saiu em 2023. Mas ela é uma edição comemorativa dos 50 anos do álbum. Tá? Só que ela saiu em 2023. É uma edição de 7 polegadas, com uma série de extras. Todas essas edições que eu estou mostrando aqui para vocês, eu mostro elas por dentro em outros vídeos do canal. Basta você procurar que você vai achar o Pink Floyd Atom Heart Mother. Então, em 1970, sai esse álbum aqui que eu considero o primeiro álbum de uma fase de transição, em que o Pink Floyd vai abandonando gradualmente aquela psicodelia, aquela maluquice, aquelas experimentações com sons estranhos que eles achavam, bem coisa de doidão, né? Achavam que podia fazer música com qualquer coisa, qualquer objeto virava música. Então aqui ele começa a abandonar isso e incorpora então o chamado rock erudito,
que muita gente chama de rock progressivo, mas eu não gosto de rock progressivo. Aqui ele incorpora, ele começa a assumir a veia dele de rock erudito, tá? Talvez até já influenciado por outras bandas que nessa época já surgiam, né? Já surgia alguma coisa tipo Nice, né? do Keith Emerson, que já fazia uma música um pouco mais palatável, mais fácil de gostar, mais comercial, sem ser também populesca. Não é uma música populesca, mas é um pouco mais fácil de você gostar. Aqui o Atom Heart Mother, ele tem uma estrutura muito legal, porque ele tem, basicamente, são 5 faixas. Eu quero olhar aqui para poder dar uma opinião correta. São 5 faixas. O lado 1 do LP original, o lado 1 era a música Atom Heart Mother, que dá nome ao disco, que é uma sinfonia espetacular, muito boa mesmo. Essa sinfonia é que anuncia o que viria a ser o Pink Floyd. A sonoridade do Pink Floyd, que virou a marca, aquela guitarra típica do David Gilmour, né, que criou um estilo na guitarra, para mim, dos maiores guitarristas do mundo, não tenho a menor dúvida disso, surge aqui, tá? E aqui também, já um pouquinho antes disso, né? Um pouquinho assim, do segundo álbum em diante, as letras passam a ser escritas pelo Roger Waters, porque antes o Syd Barrett também escrevia letras, né? A música era mais distribuída, a melodia era mais distribuída, mas as letras geralmente eram do Syd Barrett e aqui já eram do Roger Waters, tá? No lado 2 aqui, você tem uma música, tem uma cançãozinha que é chamada If, que é uma cançãozinha legal, gostosinha, e depois tem uma música que, na minha opinião, é um pouco injustiçada, que é Summer 68, que é uma música que eu considero épica, maravilhosa mesmo, que até, para quem não sabe, ela os acordes dessa música, os acordes básicos dessa música, deram influência na famosa abertura do Jornal Nacional, da TV Globo. Logicamente, ela hoje em dia já está tão alterada que está difícil de reconhecer os acordes. Mas se você acompanhou o Jornal Nacional lá nos anos 70, você vai perceber claramente que eles tocam um trecho de Summer 68, do Pink Floyd, Atom Heart Mother. É uma música que eu considero excelente. Uma música que... Aí vem duas faixas que eu pessoalmente não gosto muito, que é Fat Old Sun e Alan's Psychedelic Breakfast. Essa última, principalmente, é uma música também experimental, muito daquela coisa dos sons, deles gravarem uns sons com outros objetos e tal. Para mim, essa música não é boa. Por isso eu digo que esse álbum aqui é um álbum de transição. Ele tem algumas faixas muito boas, mas tem algumas faixas bem fraquinhas. Fat Old Sun também é uma cançãozinha legal, tal, que até o David Gilmour andou voltando a executar ela nos shows. Então ela é uma música que não morreu, ela continua tendo seu valor. É legalzinha, realmente é uma música legalzinha, mas é uma baladinha simples. O que é o peso aqui desse disco? São duas: a faixa grandona, Atom Heart Mother, e o Summer 68, tá? Muito bem. E aí você também tem que pensar o seguinte: pelo menos para mim, a essência da música, muito mais do que do rock, mas da música, é a melodia, são os arranjos, é a sonoridade. As letras, para mim, elas entram como um complemento, como algo a mais. Mas uma boa música, um bom rock, uma boa música, ela independe de letra. Letra é poesia. Tá? Lógico que existem letras que são tão excepcionais que a música ganha muito mais valor por causa da letra. Mas a melodia tem que primeiro valer, depois a letra entra como um somatório, tá? Uma música, para mim, que só tem letra, a música começa com um cara cantando e termina com um cara cantando, isso aí para mim não é música, não é. Tem que haver uma estrutura melódica, boa, forte, minimamente aquele famoso solo de guitarra no meio da música é fundamental, senão não é música. É poesia, é declamação de poesia com uma música de fundo. Tá? Então, o Pink Floyd essencialmente, aqui se você for ver esse álbum, você vai ver como ele é melódico. O peso dele é melodia. Muito bem. Depois desse álbum, esse álbum de 1970, ele em 1971, ele lança o Meadow, que é esse álbum aqui. Né? O famoso Meadow, com essa capa já
inaugurando aquela fase Led Zeppelin, né, que você não precisa botar o nome da banda, porque vende independente de ter o nome da banda. Aqui também já era assim, né? Não tem nome da banda aqui, é só a capa e as pessoas é que têm que descobrir que é o Pink Floyd, né? Isso é uma coisa incrível na época, né? Mas vamos lá. Eles diziam, o Jimmy Page, né, do Led Zeppelin, dizia que a banda era tão maior do que o nome dela que não precisava estampar o nome na capa, bastava ter uma foto que as pessoas iam saber que aquilo ali era o Led Zeppelin, no caso aqui era o Pink Floyd. E realmente deu certo, né? Então o Meadow vai mais ou menos no mesmo caminho do Atom Heart Mother, tá? Ela tem também, se eu não me engano, 6 faixas, né? Sendo uma faixa inteira, que é a música Ecos, que vem do lado 2, a música Ecos, que está no lado 2, e esse aqui eu não acho que eu achei. A música Ecos no lado 2, e no lado 1 você tem 5 músicas, 5 faixas. A primeira faixa é excelente, One of These Days, que é uma música exclusivamente instrumental. Por isso que eu digo para vocês, como a instrumentalidade é forte. E essa instrumentalidade, essa parte musical, geralmente as composições eram do David Gilmour, com alguma influência, logicamente, do Richard Wright. Mas, basicamente, as letras ficavam em cargo do Roger Waters. Aí vem a Pillow of Winds, Fearless, Saint-Tropez, que já tem umas experimentações com o negócio de cachorro, com uns barulhos estranhos e tal. Desculpa. E Simos. Essas músicas, quase todas, exceto One of These Days e Echoes, elas praticamente pararam também de ser executadas ao vivo há muito tempo. Esse álbum aqui é de 1971, tá? Para ser executadas. Já Echoes, que é fortemente instrumental, praticamente só instrumental, tem uma letra, mas é muito pequena, e One of These Days, que não tem letra nenhuma, é uma música exclusivamente instrumental. Então, mais uma vez aqui, eu digo que o David Gilmour é fundamental para a banda, porque é ele quem compõe a maior parte das músicas, tá? Logicamente, com alguma influência dos outros. Se você pensar bem, o Pink Floyd, desde sempre, ele teve pouca influência do tecladista e pouca influência do baterista. Eles eram mais executores da música, competentes, bons. O Richard Wright tem algumas composições muito legais, né? Daqui a pouco a gente vai falar The Great Gig in the Sky, que é uma música realmente espetacular, uma das melhores, que é basicamente do Richard Wright. Mas, se você for pensar em termos de volume, Pink Floyd é basicamente Roger Waters e David Gilmour. Não tem como, tá? Então, outro álbum que eu considero de transição, mas que já vai marcando para mim que o David Gilmour tem um peso muito grande no que para mim é mais importante para qualquer música, que é a melodia, tá? Então nós estamos aqui. Bom, logo depois do Meadow vem um álbum que tem um título até muito sugestivo, na minha opinião, que é Obscured by Cloud. Obscured by Cloud, quer dizer, obscurecido pelas nuvens, sem querer, ficou muito de acordo com o álbum, porque praticamente é um álbum que meio que desapareceu no meio da discografia do Pink Floyd, né? Se você for pensar na discografia do Pink Floyd, Obscured by Cloud é praticamente esquecido. Ele fica meio somado àqueles 4 primeiros álbuns, muito psicodélicos. E ainda, por quê? Porque também ele é composto de várias cançõezinhas mais simples, sem grandes arranjos, sem grandes construções musicais. É um álbum muito mais tímido, digamos assim. E essa timidez levou ele meio que ao esquecimento. Eu sempre estou falando do julgamento da história, que é a reprodução das músicas do álbum em shows posteriores, tá? Então, os 4 primeiros álbuns e o Obscured by Cloud, que vem aí no meio entre a fase de transição e o famoso The Dark Side of the Moon, ficou meio esquecido. Então é um álbum, na minha opinião, bem mais fraco, bem assim. Se você perguntar por onde eu começo a ouvir Pink Floyd, eu vou dizer, não esquece o Obscured by Cloud, porque está arriscado você não gostar, né? Eu sempre digo, para começar a gostar de rock, você tem que começar pelo Pink Floyd, e para você começar a gostar de Pink Floyd, você tem que começar pelo The Dark Side of the Moon, que é o disco mais assim comercial, mais fácil de gostar. É muito fácil gostar do The Dark Side of the Moon, né? Aí depois você vai fazendo outras experiências, né? Mas primeiro, The Dark Side of the Moon. Bom, e aí chegamos finalmente a 1973 e sai
o último álbum que eu vou falar nesse vídeo aqui, que é o The Dark Side of the Moon, que marca o auge do Pink Floyd, não resta dúvida nenhuma, o auge do Pink Floyd, em que você ainda tem um somatório mais ou menos equilibrado entre o Roger Waters e o David Gilmour. Né? As músicas somam os talentos dos dois, o Gilmour mais na parte melódica, não que o Roger Waters não compusesse música, compunha também, mas o Roger Waters mais focado nas letras. As letras são totalmente Roger Waters. Já a melodia é muito mais David Gilmour. Tá? Bom, então chegamos aí ao The Dark Side of the Moon, que praticamente é um disco que eu não vou nem comentar aqui, porque é um disco que, todo mundo já comentou, todo mundo sabe. Se você ainda não ouviu isso, você está fora da realidade. Se você, a não ser que você não gosta de música, né? Não gosta de música, tudo bem. Mas se você gosta de música, você gosta de música de qualidade, um álbum obrigatório é naturalmente... Eu só vou mostrar aqui os álbuns que eu tenho do The Dark Side of the Moon. Eu tenho inclusive o LP, mas eu vou mostrar aqui a edição 7 polegadas, japonesa, que é comemorativa de 50 anos, né? Em 2023 comemorou 50 anos esse álbum. Além disso, eles ressuscitaram o famoso show em Pompeia, lá de 1974. Não, desculpe, falei besteira. O Live at Wembley, que eles tocaram o The Dark Side of the Moon na íntegra, ao vivo, apresentaram ele ao vivo no Live at Wembley com esse álbum aqui. Essa é a versão japonesa, minha LP-CD, essa aqui é a versão europeia comemorativa, todas elas comemorativas de 50 anos. É um dos álbuns mais comemorados, eu acho que somado talvez a alguns álbuns dos Beatles, eu acho que The Dark Side of the Moon está nesse mesmo nível. E essa edição aqui, que para mim é a mais espetacular de todas, essa edição ela vem com o álbum em Blu-ray de áudio. A qualidade de som, meu amigo, é descomunal, espetacular. Então, nós chegamos então aqui ao final duas fases do Pink Floyd. Né? Acabei de falar aqui de duas fases do Pink Floyd e em resumo ela, eu percebo essa fase do Pink Floyd como uma fase que equilibra mais ou menos as contribuições do Roger Waters e do David Gilmour. Tá bom? Eu vejo mais ou menos até aí um grande equilíbrio. No próximo vídeo, a gente vai contar um pouquinho adiante, nessa história aí, até chegar ao final e a gente tentar concluir quem foi realmente, e quem é ainda a alma daquela musicalidade que era o Pink Floyd. Tá bom? Até a próxima.